O desejado de todas as nações. Capítulo 1. Deus conosco. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a expressão de sua glória. Para mostrar essa glória e para revelar a luz do amor de Deus, Jesus veio à terra obscurecida pelo pecado. Sobre ele, Isaías profetizou: e lhe chamarão Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Deus concedeu essa revelação não apenas para seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudos do universo. Tanto os remidos como os seres não caídos encontrarão o verdadeiro conhecimento e a verdadeira alegria na cruz de Cristo. Eles verão que a brilhante glória do rosto de Jesus é a glória do amor de quem sacrifica a si mesmo. Eles verão que, para a terra e o céu, a lei da vida é a lei do amor de quem renuncia a si mesmo. O amor que não procura seus interesses tem sua origem no coração de Deus e é demonstrado no manso e humilde Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. No princípio, Cristo assentou os alicerces da terra. Sua mão sustentava os mundos no espaço e moldava as flores do campo. Ele encheu a terra com beleza e o ar com as canções. Salmo, capítulo 65, versículo 6 e capítulo 95, versículo 5. Ele escreveu a mensagem do amor do Pai em todas as coisas. Embora o pecado tenha estragado a perfeita obra de Deus, sua caligrafia ainda permanece. Com exceção do coração egoísta do ser humano, não há nada que viva apenas para si mesmo. Cada árvore, cada arbusto e cada folha exala oxigênio, sem a qual nem as pessoas nem os animais poderiam viver. As pessoas e os animais, por sua vez, apoiam a vida na árvore, do arbusto e da folha. O oceano recebe cursos de águas de todas as partes, somente para devolvê-los. O vapor que dele sobe cai em forma de chuva para regar a terra, de modo que as plantas possam crescer e florescer. Os anjos de glória se alegram em doar. Eles trazem luz do alto, movendo-se sobre o espírito humano, a fim de conduzir o que está perdido à comunhão com Cristo. Deixando de lado todos os exemplos secundários, vemos Deus em Jesus. Descobrimos que a glória de Deus está em doar. Não estou buscando glória para mim mesmo, disse Cristo, mas a glória daquele que me enviou. João, capítulo 8, versículo 50 e capítulo 7, versículo 18. Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Por meio do Filho, a vida do Pai flui para todos. Por meio do Filho, ela retorna em alegre serviço, uma corrente de amor para a grande fonte de tudo. Dessa maneira, por meio de Cristo, o círculo de bênção se completa. Essa lei foi quebrada no céu. O pecado começou com egocentrismo. Lúcifer, o querubim guardião, queria ser o primeiro no céu. Ele tentou afastar os seres celestiais do seu Criador para conseguir a honra toda para si, projetando no Criador suas próprias características. Ele levou os anjos a advogar da palavra, a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Satanás, como depois se tornou conhecido, fez com que eles vissem Deus
como exigente e incapaz de perdoar. Assim, ele enganou os anjos. Da mesma forma, ele enganou a humanidade, e a noite de miséria desceu sobre o mundo. A terra ficou na escuridão pela falta de compreensão sobre Deus. Para trazer o mundo de volta para Deus, o poder enganador de Satanás tinha que ser quebrado. Deus não podia fazer isso pela força. Ele queria somente um serviço movido pelo amor. E o amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Somente amor desperta amor. Conhecer Deus é amá-lo. Devemos ver seu caráter em contraste com o caráter de Satanás. Somente um ser podia fazer essa obra. Somente aquele que conhecia a altura e profundidade do amor de Deus poderia revelar isso. O plano da nossa redenção não foi formulado depois da queda de Adão. Ele foi uma revelação do mistério oculto nos tempos passados. Romanos capítulo 16, versículo 25. Foi uma revelação dos princípios que têm sido o fundamento do trono de Deus desde a eternidade. Deus previu a existência do pecado e fez provisões para enfrentar a terrível emergência. Ele se comprometeu a dar seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Lúcifer tinha dito: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Mas Cristo, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 7. Um sacrifício voluntário. Jesus poderia ter ficado com a glória do céu, mas escolheu descer do trono do universo a fim de trazer vida ao que estava morrendo. Cerca de 2000 anos atrás, uma voz foi ouvida no céu: um corpo me preparaste, aqui estou. No livro está escrito o meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7. Cristo estava prestes a visitar o nosso mundo e se tornar carne e sangue. Se ele tivesse vindo com a glória que tinha antes de um mundo ser criado, nós não poderíamos suportar a luz de sua presença. Para que pudéssemos contemplá-la e não ser destruídos, ele ocultou a glória e cobriu a divindade com a humanidade. Tipos e símbolos prefiguraram esse grande propósito. A sarça ardente em que Cristo apareceu para Moisés revelou a Deus. O humilde arbusto, sem nenhum atrativo, abrigou o infinito. Deus encobriu sua glória para que Moisés a pudesse contemplar e não morrer. De igual maneira, na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. A glória de Deus estava encoberta, de modo que os seres humanos finitos pudessem olhar para ela. Por isso, Cristo teve que vir à semelhança de homem. Ele era o Deus encarnado, mas sua glória estava encoberta para que ele pudesse se aproximar de homens e mulheres cheios de tristeza e tentações. Durante a longa peregrinação do povo de Israel pelo deserto, o santuário esteve com eles como o símbolo de presença de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Da mesma forma, Cristo armou sua tenda ao lado das nossas tendas para que pudéssemos nos familiarizar com seu caráter e vida divinos. Aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça
e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Desde que Jesus veio morar entre nós, cada filho e filha de Adão pôde entender que nosso Criador é o amigo dos pecadores. Em cada ato divino da vida do Salvador na terra, vimos Deus conosco. Satanás apresenta a lei de amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível obedecer às suas exigências. Ele culpa o Criador pela queda de nossos primeiros pais, levando as pessoas a olharem para Deus como se fosse o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus veio desmascarar esse engano. Sendo como qualquer um de nós, ele devia dar um exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si nossa natureza e passou por nossas experiências para que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Se tivéssemos que passar por alguma coisa que Jesus não passou, Satanás, nesse ponto, afirmaria que o poder de Deus não era suficiente para nós. Portanto, Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele enfrentou cada provação que podemos passar, e ele não usou seu próprio favor, nenhum poder que não seja gratuitamente oferecido a todos nós. Como ser humano, ele enfrentou tentações e as venceu pelo poder de Deus lhe dava. Ele deixou claro o caráter da lei de Deus e sua vida testifica que é possível também para nós obedecer à lei de Deus. Por sua humanidade, Cristo tocou a humanidade por sua divindade. Ele firma-se no trono de Deus como Filho do homem. Ele nos dá um exemplo de obediência como Filho de Deus. Ele nos dá poder para obedecer. Ele nos diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Deus conosco é a garantia do nosso livramento do pecado, a certeza do poder para obedecer à lei do céu. Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo tomou a forma de servo e ofereceu o sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e vítima. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Tratado como nós merecemos. Cristo foi tratado como nós merecemos para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Ele foi condenado por nossos pecados, nos quais ele não teve parte, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não temos parte. Ele sofreu a morte que era nossa, para que pudéssemos receber a vida que era dele. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Satanás decidiu causar eterna separação entre Deus e o ser humano, mas ao assumir nossa natureza, o Salvador se uniu à humanidade por um laço que nunca será desfeito, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Cristo se doou não apenas para morrer como nosso sacrifício, ele se doou para tornar-se um da família humana, para manter sua natureza humana para sempre. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
Deus adotou a natureza humana na pessoa do seu Filho e a levou para o mais alto céu. O Filho do Homem será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquele que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e capítulo 2, versículo 11. O céu se acha abrigado na humanidade e a humanidade está envolvida no braço de amor infinito. A exaltação do povo remido de Deus será um testemunho eterno de sua misericórdia. Nas eras que hão de vir, ele mostrará a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, a fim de que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 7 e capítulo 3, versículo 10. Por meio da obra de Cristo, o governo de Deus permanece justificado. O Todo-Poderoso é revelado como um Deus de amor. Cristo refutou as acusações de Satanás e desmascarou o seu caráter. Nunca mais o pecado poderá entrar no universo. Através da eternidade, todos estaremos garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício de amor, Jesus ligou a terra e o céu ao Criador em uma união indissolúvel. Onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou ainda mais. A terra, campo de Satanás, afirma ser seu, será honrada acima de todos os outros mundos do universo. Aqui, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, será o lugar onde Deus habitará com a humanidade, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Por toda a eternidade, os remidos o louvarão por seu indescritível dom, Emanuel, Deus conosco.